De facto, como é que aconteceu esta fuga. Está connosco o jornalista Miguel Fernandes. Miguel, boa tarde. Olá. Nós vamos olhar para maior detalhe para a forma como aconteceu esta fuga. Todos os dias temos conhecido maiores pormenores sobre como é que isto aconteceu. Começando por o primeiro passo, por assim dizer, como é que estes reclusos chegaram ao primeiro muro? Eles tiveram que começar um trabalho dias antes. Portanto, isto não foi de certeza. Isto é uma parte importante, até porque depois permite perceber se eventualmente poderão estar outras pessoas envolvidas. Isto não foi uma decisão de momento e nem foi planeado com dias. Portanto, há aqui um trabalho anterior de preparação de material. Portanto, eles tiveram que preparar o material que utilizaram, tiveram que o ter disponível e depois tiveram que o colocar em algum local. Não foi aproveitar a oportunidade. Tivemos a oportunidade para fugir, vamos aproveitar. Nada disso. Não. Vamos lá ver. A investigação, eu costumo dizer isto de forma defensiva para que as pessoas não pensem que nós, que estamos com este papel aqui importante, estamos a tirar conclusões à frente da investigação. A investigação, neste momento, ainda não concluiu nada. Estão vários cenários na mesa. Obviamente que um deles é a possibilidade apenas de alguém no interior da prisão ter ajudado, mas, seja qual for o cenário, estes homens tiveram que, durante largas semanas, tiveram que planear, tiveram que falar uns com os outros, tiveram que falar com alguém do exterior, do interior e depois preparar material. Repara que, no mínimo, a escada que eles usaram da parte de dentro, que era para responder à tua pergunta, ela teve que ser colocada num determinado local, disposta eventualmente à vista de toda a gente, mas que não levantasse suspeitas. Portanto, o grande desafio, para quem acha que isto até foi simples só por uma razão, porque existe uma falência gigantesca do controle que é feito dentro das prisões. Nós vamos olhar aqui para o próximo passo, portanto, que é o vimos muro ali, mais pequeno. Desculpa, depois acabei por não responder diretamente à tua pergunta. De facto, aquele gráfico anterior mostrava o quê? Mostrava que eles saíram por uma janela, ou por um nível ali daquela janela. Ainda não está determinado, na verdade, se eles desceram por uma janela daquele nível ou se usaram o telhado. E se o fizeram através do telhado e depois, aí sim, desceram aquela parede do edifício. Até ao pátio. Exatamente, até ao pátio, porque a parede depois fica contígua ao muro que eles utilizaram então para passar que é o tal segundo muro que está ali a amarelo. Exatamente. Pronto, e eles depois aqui no muro utilizaram a escada que prepararam anteriormente. Portanto, abriram-na, encaixaram, elevaram-na, ela chegou quase até ao limite, à altura do muro, e subiram. Obviamente que, para quem não conhece, esta prisão tem muros de 16, 17, 18 metros de um dos lados, muito mais altos do que este lado. Eles usaram o lado que tem os muros até mais baixos. Porque nós estamos a falar de dois muros. Há um primeiro muro que divide o pátio de uma zona de exterior e depois há este muro que vemos aqui com maior detalhe e podemos passar à imagem seguinte porque destaca esse muro com maior detalhe, que é o tal muro de 8 metros em que foi utilizada uma escada, quer de um lado, quer do outro. Exatamente. Portanto, é este muro que eles usam para, enfim, fazendo contas, portanto, usaram o muro que é mais baixo de todo o perímetro da prisão, encostaram a escada, que previamente teve que ser colocada das duas uma, ou ali, no chão, antes, e é possível que isso tenha acontecido, tendo em conta que as vistas já não são feitas ao perímetro, são feitas com base na informação que é recolhida do visionamento das imagens, só que, repara, o que é visto nas imagens de videovigilância, a imagem não é perfeitamente clara. Portanto, são imagens pequeninas que estão espalhadas por ecrãs. Portanto, das duas uma, ou nós andamos à procura de um pormenor, algo que acontece naquele dia, ou noutro, ou então há informação que escapa. Isto no cotidiano, não é? Quando não acontece nada. E, portanto, aquela escada teve que ir parar ali, estando antes do muro ou no interior do edifício. Portanto, pensa assim, eles chegaram ao edifício, desceram ou pela janela ou pelo telhado, isto ainda não está determinado, e depois tiveram que descer com a escada também, ou então ela já lá estava. Isto, na verdade, ainda são dois cenários que estão em investigação. Portanto, este percurso sabe-se que aconteceu assim. A forma como deixaram especificamente cada
cada material que foram utilizando, embora possamos ouvir pessoas que tenham opiniões, na verdade isso não está ainda determinado, a investigação ainda não... Se olharmos para o próximo, há a possibilidade desta escada que estamos a ver ter sido trazida pelas pessoas que vieram de fora e colocaram uma de um lado e outra do outro. Exatamente. Portanto, imagina, isto é a leitura que eu faço, a opinião minha, mediante aquilo que a investigação determinou. Portanto, a escada é encostada ao muro do lado de dentro. Sobem os 5. Estão lá em cima, puxam a escada, colocam a escada do outro lado e depois fazem o resto do caminho utilizando ou a mesma escada ou com a ajuda de outra escada que foi utilizada por quem os foi ajudar. Sim, passando o muro, olhando para o próximo, o último obstáculo que ficava é esta vedação que aqui está, que foi cortada antes pelas pessoas que ajudaram estes reclusos. E este é um ponto importante também porque, enfim, já foi dito aqui, esta vedação tem um sistema de eletrificação que permite não só persuadir, mas se for cortada, aciona um alarme. Portanto, há uma ligação elétrica que tem esta dupla função, mas não estava a funcionar há muito tempo. E não estava a funcionar e era conhecido. Portanto, era uma informação, quando se diz agora, eles tiveram que ter ajuda e não estou a concluir nada, mas tiveram que especificamente ter ajuda aqui para conseguir efetuar a fuga. A questão é que todas estas informações que nós agora estamos aqui a falar, quem está no interior da prisão tem conhecimento delas, e vou enumerá-las. Isto aqui era de conhecimento genérico, geral. Toda a gente sabia que havia este lado deficitário, portanto que a rede não era eletrificada. Nunca ninguém pensou que isso podia ser ajudado numa fuga. O facto de existirem poucos guardas disponíveis estava à vista de toda a gente. Há 10 anos trabalhavam aqui eventualmente 58, 60 pessoas no mesmo turno. Agora nem 30 estão. Portanto, isto era algo que se percebia no cotidiano. Portanto, quando alguém faz uma leitura diária daquilo que acontece, das rotinas, percebe que se durante semanas, de forma consistente, rotineira, repetida, naquele horário, nunca há guardas para confirmar entradas e saídas das zonas dos pátios onde os presos têm que estar, obviamente que isto aqui permite a elaboração de um plano. Basicamente, este conjunto de informações que foram sendo disponibilizadas de forma natural, portanto, sem ser preciso haver um informador, digamos assim. Sim, foram sendo recolhidas pelos próprios reclusos, pela experiência que foram tendo até no convívio nos pátios. Já não temos mais tempo, Miguel. Obrigado e boa tarde. Obrigado.